Pessoal que já entrou e está conseguindo ver minha tela? Sim. Só 6 entraram ainda. Pessoal, então, dando sequência lá, agora a gente vai falar sobre o método do PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, a gente fez os cálculos até agora, apenas da média ponderada, certo? E agora a gente vai fazer o cálculo do PEPS. Então, utilizando os mesmos valores lá do exemplo, temos uma compra de 100 unidades a R$1 cada uma, que vai totalizar R$100. Ok? Então, trago esses valores lá para o saldo. Vou ter uma segunda compra, 120 unidades. Agora a R$1,10. Só não tá conseguindo entrar. Não? Não, eles pediram pra mandar o link lá no grupo, eu vou mandar. Mas está aparecendo algum erro, alguma coisa? Eles não acharam, na verdade, o link. Será que não atualizou para eles a página? Eu falei pra eles atualizarem lá, mas eu vou ver se eu consigo mandar lá pra eles o link. Você está, talvez, no WhatsApp, sabe? Uhum. Tá. Professor, Oi? as atividades lá para ganhar presença é até amanhã ou tem que ser horário de aula? Não, não. É sempre 24 horas, entendeu? 24 horas, beleza. Isso, 24 horas a partir da aula. No caso, a aula começou hoje às 7. Você tem até amanhã 10h40. Na verdade, é mais de 24 horas para você responder lá no fórum, participar no fórum para ganhar presença, entendeu? Entendi, professor. Beleza. Professor, você sabe dizer, assim, alguma coisa de como vai ficar as provas? Não, a gente teve uma reunião sábado e em relação às provas não tem nada definido ainda pela sede. Porque o que acontece? Essa semana que tipo vai ser a semana-chave para decidirem como é que vai seguir a abertura de comércio e tudo mais, né, na cidade. Porque a princípio tá tudo normalizado, né? Mas igual eu estava conversando com o pessoal no início da aula, acredito que é agora em diante que vai começar a aparecer os casos mesmo. Então eles não sabem ainda o que vai ser feito, entende? Porque vai depender muito do como vai reagir essa questão do coronavírus. Entendi. Não tem nada definido. Nossa, eu queria que voltasse normal já. Eu também. Vai ficar em casa. Tem mais alguém tentando entrar, Antonielli? Não sei se você sabe. Tem, eles estão tentando entrar agora, já foi enviado o link lá no grupo. Tá, eu vi que já tem 11 aqui agora. Uhum. Obrigado. Tem nada. Do que essa matéria mesmo?
Não lembro quantas pessoas tinha no outro. Eu também não. Bom, tem 14 aqui. Eu vou dar sequência, estou gravando a aula também. E aí depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Pessoal que entrou agora, a gente vai falar agora em relação ao método PEPS, né? Que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Então, considerando os mesmos valores e quantidades do exemplo da média ponderada, agora a gente vai montar aqui a tabelinha do PEPS. Então, a gente teve lá uma primeira entrada de 100 unidades a R$1, totalizou R$100. Então, aqui no saldo eu só repetir, né, esses valores. Agora, a gente teve a segunda compra. Então, a segunda compra, no método PEPS, eu também vou repetir. Então, R$120, R$1,10 e 132. Tá ok? Podem ver que eu apenas repeti aqui no saldo. Agora, no método PEPS, a gente não faz a média ponderada. Aquela questão da divisão é apenas na média ponderada. No PEPS e o EPS a gente não usa esse método. Tá ok? Então, eu tive duas compras. E aqui o meu próximo lançamento é uma venda. Então, antes de eu fazer ali, registrar a minha venda, eu vou totalizar o que eu tenho no meu estoque. Então, eu tenho 220 unidades a R$2,32. Desculpa, R$232. E aqui o saldo, né, o valor unitário o saldo do valor unitário deixei em branco, tá ok? Agora, deixa eu deixar em negrito aqui. Ih, tem o Classes e mais o Davidson não tá conseguindo entrar. Falei que o professor tava gravando a aula. Tá, obrigado. Então, pessoal, aqui registramos as duas entradas e aqui eu só totalizei. Na verdade, é só a soma do que tinha, tá ok? Soma de quantidade e soma do valor monetário lá do estoque. Agora eu vou registrar a minha venda. É uma venda de 50 unidades. 50 unidades. Se esse método é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, qual que é o valor unitário que eu tenho que considerar aqui na minha venda? R$1. Real? Isso mesmo, porque ele é a minha primeira entrada, certo? Então, 50 unidades a R$1, eu vou ter um total de saída de R$50. Daí agora, ele dá um pouco mais de trabalho, porque tem que ficar atualizando daí. Então, agora eu vou atualizar o meu estoque. Então, eu tinha 100 unidades, e dessas 100 unidades eu vendi 50. Então, agora eu vou ter apenas 50, certo? Eu tinha R$100 dessa primeira compra, e eu vendi 50 dela. Então, agora eu tenho apenas 50. E o valor unitário, ele só repete. Repito o meu segundo saldo, porque esse aqui não houve alteração. Tá ok? A gente só mexeu com a primeira entrada, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Tranquilo? Tranquilo. E agora eu vou totalizar novamente. O saldo desse daí fica bem grande, né? O saldo dele não fica grande, é porque lá no final você tem que mudar para ele pegar só o valor que vai ficar aqui no saldo no finalzinho, sabe? Tá atualizando sempre, né? Isso. Então aqui é o meu novo saldo, depois é a minha primeira venda. Agora eu vou fazer minha segunda venda. Segunda venda de 40 unidades. Então 40 unidades. Qual que é o valor, o custo unitário para eu vender essas 40 unidades? R$1. De onde que surgiu R$1? aquele 120 embaixo de 50? Esse 120 eu só copiei aqui do saldo da segunda compra, ó. Porque ele não houve alteração, entendeu? Depois que eu fiz a minha primeira venda, eu atualizei o meu saldo. Então aqui, o que eu fiz? Eu tinha 100 unidades a R$1. E eu fiz uma venda de 50, considerando essa minha primeira compra.
Então, atualizou lá meu estoque. Agora eu fiquei com 50 unidades a R$1. Então, no caso, R$50 de estoque dessa primeira compra. E aí o 120 eu só repeti da segunda compra, porque ele não teve alteração por enquanto, entendeu? Entendi. Beleza. E aqui o que está em negrito, pessoal, é só o totalizador. Tá bom? Deixei em negrito aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Agora eu vou ter uma nova venda de 40 unidades. Se eu ainda tenho 50 unidades da primeira compra lá R$1, eu vou considerar R$1 como meu valor unitário para venda, meu custo unitário para venda. Tá ok? Ficou claro isso, pessoal, aqui? Em relação ao primeiro que entra, primeiro que sai? Beleza. Agora, depois que eu registrei aqui a minha saída, agora eu vou atualizar de novo o meu saldo. Então, eu tinha 50 menos o 40. Então, eu fiquei com um saldo de R$10, de 10 unidades, né, a R$1. E vai dar os R$10. Tranquilo? Então, pode ver que em relação à nossa segunda compra aqui, a gente ainda não mexeu nela, né? Mexemos só com a primeira. E agora, de novo, eu vou repetir lá o saldo da segunda compra. Então, no caso, eu vou usar o estoque da primeira compra até se esgotar para mim começar a usar o da segunda. Exatamente. Correto. Tá ok? Tá. Então, a gente já registrou nossa segunda venda e atualizou o nosso estoque. O saldo do nosso estoque. A próxima movimentação que nós temos é uma compra de R$100, de 100 unidades a R$1,20. Então, lá, uma compra, 100 unidades a R$1,20. Vezes esse. Então, R$120. Vou trazer ela aqui para o meu saldo. O que eu vou fazer? Vou repetir, primeiramente, o meu saldo anterior. Aqui, pessoal, esses valores aqui, ó, eu só repeti o que a gente já tinha. Tranquilo? Tá? Só repetir. E agora que eu vou trazer os valores da minha nova compra. Então, entrou mais 100 unidades a R$1,20, 120. Agora eu vou totalizar o que eu tenho no meu estoque. Beleza? Então, agora eu vou ter 230 unidades. Um valor total de R$262. Agora aquela pergunta que o Euclides, que está aqui no teu nome, mas não é, é Gabriel, né? É. Gabriel, agora aquela pergunta que você me fez, né? A gente vai usar o valor aqui até acabar com o saldo, daí depois que a gente vai para o segundo, certo? Então agora para finalizar aqui, a gente vai ter uma venda de 100 unidades. Então, vendia 100 unidades, só que eu não posso registrar as 100 de primeira. Por quê? Porque eu vou ter agora 10 unidades com custo de R$1 e mais 90 que eu vou poder utilizar a R$1,10. Concordam? No caso, você foi efetuada mais uma compra de 100 unidades a R$1,20, não foi? Isso, ela Que está aqui, ó. acrescentou ali. Entendi. Tá aqui, beleza? E agora a gente vai ter uma venda de 100 unidades, certo? Só que como é que eu vou registrar essa venda de 100 unidades? Primeiro eu tenho que acabar com o meu primeiro estoque que eu tenho lá, tá? Então eu registro primeiro 10 com o custo de R$1. R$10. Certo? Então a gente zerou agora a primeira compra. De estoque. Isso. E eu tenho mais 90 para eu vender. Certo? Então 90. Aí desses 90, eu vou considerar o meu segundo valor ali. Né? Porque esse primeiro já não existe mais, já acabou.
Então agora vai ser 90 unidades a 1,10. Por que 90, professor? Porque é uma venda aqui de 100 unidades. Ah, É no... No meu, Entendi, no meu exemplo aqui. Tá ok? entendi. Chata da Vila Vicentina. Bêbado, deixa eu ficar esperando. Então, 90 unidades a 1,10, R$ 99,00. Ok? Agora eu vou corrigir o meu saldo do estoque. Essa aqui é a última operação desse exemplo. Então, vamos trazer lá os valores. Então, da minha primeira compra aqui, eu não tenho mais nada. Certo? A gente zerou ela nessa venda aqui. Agora eu tenho que atualizar a segunda em diante. Então, eu tinha 120. Dela eu vendi 90, então ficamos apenas com 30. Certo? Repete o valor unitário. E aí só multiplica aqui a questão da quantidade pelo valor unitário. Repito a minha outra compra dos R$ 100, que nem foi mexida ainda. Então, como é que ficou o nosso saldo de estoque? Nós ficamos com 130 unidades, R$ 153. Aqui em negrito. Certo? Então, a gente teve uma entrada lá, um total de entradas de R$ 352. Tivemos um total de saída de 199. E o nosso saldo de estoque 153. Então, se eu somar o 153 com 199, ele tem que fechar o 352, que é o total das entradas. Ok? Pode ver, pessoal, aqui eu vou mudar para a aba da média ponderada. As entradas é o mesmo valor, ó, 352. Mas podem ver que alterou o quê? O valor das saídas e o saldo do meu estoque. Ó, eu tinha 207 de saídas e 145 de saldo. Agora eu vou ter 199 de saídas e 153 de saldo. Ok? Aqui ele está valorizando ainda o meu estoque. Certo? E na média ponderada não, ó. Pode ver que ele faz a média dos valores, ele fica com um custo mais alto. E aí o meu estoque, consequentemente, aqui o saldo dele fica menor. Tranquilo? Pessoal, em relação a essa segunda parte aqui do PEPS, ficaram com alguma dúvida? Tá bom. Então agora vamos para o EPS, que é o último. Então o EPS, pessoal, é o último que entra, é o primeiro que sai. Então vamos considerar lá, né, os mesmos valores. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, tá ok? Então a gente teve uma compra de 100, que foi lá para o nosso saldo. E uma segunda compra de 120 unidades a 1,10. Também foi lá para o nosso saldo. E aqui em negrito apenas totalizando. Tá ok? Tivemos a primeira saída. 50 unidades. Pessoal, sendo que essa aqui é a última que entra, a primeira que sai, qual seria o valor unitário? Falando aí, professor, não adianta. Pessoal, vamos focar aqui. Venda de 50 unidades. É o último que entra, o primeiro que sai. Então, se é o último que entra, o primeiro que sai, pessoal, qual que é o valor unitário, o custo unitário que a gente vai considerar nessa venda? É R$1 ou é 1,10? Qual que entrou por último? 1,10. 1,10. 1,10. Beleza. 1,10, né? 1,10. Nossa segunda entrada aqui, no caso a última entrada, foi a 1,10. Certo? Então a gente vai considerar na nossa primeira saída o custo de 1,10. Beleza? Então a gente teve aqui a primeira saída,
E agora a gente tem que atualizar o nosso saldo em estoque. Então, o nosso R$100 lá, ele não vai ser mexido por enquanto. Tá certo? Porque é o último que entrou, que foi utilizado. Então, os R$100 ele mantém. Mantém o 100. Professor, Oi? nesse caso, daí vai ser quase igual ao mesmo sistema do PEPs. Só que daí vai ser até acabar a quantidade do valor da última unidade. Perfeito. É o inverso, né? É o inverso. Aqui você vai utilizar sempre a última entrada como teu critério do valor do custo. Sempre vai utilizar o custo da tua última entrada. Professor, mas se Ok? tiver uma. Professor, Oi. tiver uma nova compra, a gente utilizou 50 unidades daquele 110, entrou uma nova compra, a gente utiliza o valor da última. Sempre vai utilizar o valor da última. Tá. Tá bom? Aqui tá até errado, ó, pessoal. Desculpa, aqui não. É 50 unidades. Repito, 100. Tá certo. Eu que me perdi aqui. Então, É nas repetimos. saídas ali, não é? Isso, Que a tá saída. 1,10. Isso, tá certo que é 1,10 aqui, que é da segunda entrada. Tá? Uhum. É aqui no saldo. Então, no caso, eu tinha 120 unidades e vendi 50. Então, agora eu vou ter só apenas 70, certo? Vou repetir o meu valor unitário. E aqui eu vou apenas multiplicar 70 por 1,10. Então, fiquei com 77. Agora eu vou atualizar o saldo. 170 e 177. Beleza. Agora eu vou ter uma segunda venda. A minha segunda venda é de 40 unidades. Então, 40 unidades. Qual que é o valor que a gente vai utilizar? 1,10 ou R$1? 1,10. 1,10, porque é a nossa segunda entrada. Beleza? Então, 40 unidades a 1,10. R$44. E agora eu vou atualizar meu estoque novamente. Como o 100 não foi mexido, só vou repetir ele de novo. E agora aqui que eu vou atualizar o meu segundo saldo aqui. No caso, 70. Tinha 70 unidades e vendi 40. Então, atualizei lá. Vou repetir o 1,10. E aqui só vou multiplicar o 30 vezes 1,10. Então, daquele 120 inicial, né, a gente teve a primeira venda de 50, ele ficou com 70. E agora a gente vendeu mais 40. Então, a gente tinha 70 menos 40, ficamos com saldo de 30 ainda. E a primeira compra dos 100 unidades a R$1 não foi alterada. Então, aqui eu só vou totalizar o meu saldo novamente. Então, tenho 130 unidades, com um total de 133. Próxima movimentação. A próxima é uma compra de 100 unidades. O pessoal tinha me perguntado se tivesse mais uma compra, né? A gente vai ver agora como é que vai ficar. Então, comprei mais 100 unidades a 1,20 cada uma. 100 vezes 1,20. Então, R$120 lá no meu estoque. Primeiramente, eu repito o que eu já tinha no meu estoque. E aí, incluo a nova compra. Tranquilo em relação a esses valores? Em relação a essas duas linhas que eu selecionei ali. Só estou repetindo do saldo que já tinha, certo? Do último saldo aqui. E agora eu incluí a minha nova compra. Mais 100 unidades a 1,20. Tá ok? E agora eu vou totalizar de novo, vou montar o saldo total que eu tenho lá no meu estoque. Então eu vou ter 230 unidades a um valor total de 253. Vou precisar de mais uma linha. E agora a última operação aqui vai ser uma venda de 100 unidades. Então eu vou ter uma venda de 100 unidades. Considerando o nosso novo saldo de estoque, qual que é o custo unitário dessa venda? 1,20. 1,20. O último que entrou é a primeira que sai. 100 unidades a 1,20, R$120. E agora eu só vou atualizar meu estoque novamente. Copio tudo.
Então, pessoal, a gente tinha feito uma última compra de 100 unidades a 1,20 e a gente acabou vendendo toda ela, certo? Todos os 100. Todas as 100 unidades a gente vendeu novamente. Então, só vou trazer de novo ali o que eu já tinha no meu estoque. Então, só repetir o 100 lá da primeira entrada e o 30 que ficou de saldo aqui depois das duas vendas. Certo? Atualizo o saldo. Então, vou ter de saldo. Soma tudo. Vou tirar a prova real se está fechando isso aqui. Então, aqui a gente já sabe, né? Que a gente teve um total de compras de 352, igual nos outros dois métodos. Tivemos um total de saída de 219. E ficamos com um saldo em estoque de 133. Então, 133 mais 219, eu tenho que fechar o 352. Tá ok? Então, tudo que entrou, 219 eu vendi e 133 ficou no meu estoque. Tá ok? Pessoal, em relação ao preenchimento das planilhas aqui dos 3 métodos, ficou alguma dúvida? Ficou mais claro agora para vocês? Querem tirar alguma Todas dúvida? as dúvidas possíveis. Tranquilo. Desculpa? Pra mim tá tranquilo. Tá Eu tranquilo? acho que no meu caso tem que dar uma estudada agora boa para ver. Você gravou essa aula, né, professor? Isso, essa é anterior e essa aqui estão sendo gravadas. Aí depois eu disponibilizo para vocês lá. Jóia. É a aula da semana passada? É a mesma coisa, só que agora eu montei ela aqui com vocês junto, né? Pra gente tirar as dúvidas aqui todo mundo junto. Tá ok? Legal. Ficou bem melhor. Ficou melhor? Qual que é o método mais utilizado? O método mais utilizado é a média ponderada. Por quê? Tá. Porque a média ponderada, já para responder a tua pergunta lá do fórum também, né? A média ponderada, pessoal, você consegue trazer... Estratégia. Você consegue trazer o custo, um valor mais realista. Porque você, digamos lá, você teve uma compra... Aqui, pessoal, vamos considerar que é o mesmo produto. Em todas as operações aqui, da média ponderada. Então, em um certo momento ali do mês, você comprou 100 unidades daquele produto a R$1. E aí depois você precisa comprar mais 120 unidades do mesmo produto. Só que por algum motivo o fornecedor subiu o preço. Então você acabou comprando a R$1,10. Totalizou lá que você teve 220 unidades, né? Total de 232. Para você poder fazer a venda, para não ficar um valor incoerente com o que você tem, certo? Você faz a média dele. Então você pega tudo que você tem lá no teu estoque e divide pelo valor total. E aí você vai ter uma média. Aí você vai... O que você, digamos assim, o que você vai perder no teu lucro na segunda venda, no valor da segunda compra, você vai equilibrar pela primeira. Entendeu? Então você perde aqui na segunda, que era R$1,10, mas você ganha na primeira, que era R$1. Então você equilibra o valor do teu estoque. Tá ok? Então por isso que a média ponderada é mais usada. E agora, por que o método WEPS, pessoal, ele não é aceito no Brasil? Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar ou naquele próprio artigo que eu mandei para vocês, lá ele fala o porquê que o do WEPS ele não é utilizado. O método WEPS ele não é utilizado por causa que o regulamento do imposto de renda no Brasil, ele proíbe que você use esse método. Porque o que acontece? Esse método aqui... Opa, tá quase acabando a aula de novo. Esse método, ele desvaloriza o teu estoque. No caso, ele aumenta o teu custo, porque no caso você está vendendo sempre pelo teu último preço de compra. E aí, digamos, considerando a inflação, sempre vai subir, certo? É muito raro os casos que baixa o valor unitário, entendeu? Então, você está subvalorizando o teu custo lá no teu CMV, certo? Consequentemente, você vai ter um lucro menor, porque você vai ter lá receita menos CMV, certo? Então, o CMV ele vai diminuir o teu lucro. Consequentemente, quando você apura o imposto de renda, vocês vão aprender isso lá em planejamento tributário, quando você apura o teu imposto de renda pelo lucro real, você vai pagar em cima só do teu lucro, certo? Do teu saldo positivo. Então, se você está diminuindo o teu lucro aqui, para o governo não é bom, certo? Você vai ter um lucro menor, consequentemente você vai pagar menos imposto. Então, basicamente é isso.
tá ok? Sem falar que o teu valor do teu estoque vai estar sempre lá embaixo. Não vai estar um valor condizente com o mercado. Tranquilo? Sim, professor. Pessoal, se ficou mais alguma dúvida, eu vou estar disponível ali na sala do café até finalizar nossa aula às 8h40, tá ok? Se surgir mais alguma dúvida aí, o pessoal que não terminou o exercício do fórum anterior, porque não tinha entendido, tentem fazer novamente e me enviem, certo? Que eu vou considerar. Tá bom? Professor, eu vou fazer novamente, porque provavelmente o que eu fiz está tudo errado. Eu não Tudo tinha bem. entendido. Tudo bem. Manda lá para mim, que daí a gente corrige se tiver alguma coisa errada, tá bom? Na aula de amanhã, eu começo a aula com a resolução do exercício lá do último fórum, para vocês verificarem se está tudo ok. E a gente dá sequência com uma nova matéria daí, tá bom? Beleza, professor. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. E até amanhã. Não esqueçam de responder o fórum lá, só aquelas 2 questões que eu acabei de responder para vocês já. Tá bom? Dá para Tchau. responder Tchau. de volta? Desculpa? Dá para responder de volta, então? Porque eu Isso, respondi errado. só usa minhas palavras lá e cita daí meu nome. Dá pra editar lá. Autoria de. Tá bom? Beleza, então. Pessoal, boa noite. Até mais. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Professor, boa noite. Falou.